Olá, meu nome é Isabela, eu sou acadêmica de odontologia da Universidade de Cuiabá. Atualmente estou no sexto semestre e eu sou aluna da iniciação científica. Bom, hoje eu irei falar sobre a síndrome da apneia obstrutiva do sono no contexto da odontologia. Juntamente comigo, as autoras são a Graziele Picotti, a Amanda Apolinário, a aluna do programa de doutorado Isabela Romão e o nosso orientador Alexandre Borba. A apneia é um distúrbio respiratório crônico que ocasiona diversas complicações sistêmicas ao paciente. Essa síndrome é caracterizada pela obstrução das vias aéreas durante um determinado período enquanto o paciente dorme. Essa cessação do fluxo aéreo faz com que o paciente desperte várias vezes durante a noite e volte a dormir em seguida. Com isso, o portador dessa síndrome terá grande sonolência diurna, o ronco também pode estar associado à apneia, sensação de sufocamento matinal, perda de memória, dificuldade de concentração, irritabilidade, e essa síndrome aumenta o risco de complicações médicas, como doenças cardíacas, pulmonares e sistêmicas. Esse paciente pode ter diversas complicações no seu dia a dia, acidentes no trabalho, automobilísticos e desenvolver depressão e ansiedade. Para ser feito o diagnóstico, é necessário fazer a polissonografia, que é um exame que irá monitorar o sono desse paciente e quantificar os eventos respiratórios por hora de sono. Ele irá também diagnosticar a gravidade, o tipo da apneia e alterações cardíacas, respiratórias e cerebrais. Essa é uma imagem de como é feito esse exame. Bom, em relação aos tratamentos, existem tratamentos conservadores e os não conservadores, né? As medidas comportamentais, elas estão relacionadas a diversas situações, como mudar a posição que o paciente dorme, melhorar os hábitos alimentares, sobre a obesidade, o álcool, o tabagismo, os sedativos também. Já o CPAP é uma máscara nasal de injeção de ar comprimido, que é essa da imagem da direita. Ela tem o objetivo de manter a pressão positiva e contínua nas vias aéreas, desobstruindo a passagem de ar durante o sono. Mas mesmo sendo bem eficiente, ela tem baixa adesão a longo prazo, porque os pacientes eles relatam que a máscara é super desconfortável. Inclusive uma curiosidade é que hoje em dia existem vários fármacos, só que eles ainda estão sendo testados e os resultados ainda não são conclusivos. Bom, em relação aos aparelhos intrabucais, hoje em dia eles são indicados em tratamento de apneia leve, e o mais utilizado hoje em dia é o de avanço mandibular. Bom, as principais estruturas ósseas do complexo crânio-facial que influenciam na dimensão das vias aéreas superiores é a mandíbula e o ocioide. O aparelho de avanço mandibular ele aumenta a atividade dos músculos gênio-glosso e pterigoides laterais, e isso irá melhorar o posicionamento do ocioide em relação à coluna cervical, e, consequentemente, irá ampliar as dimensões da faringe, que vai permitir uma melhora na ventilação. Mas é muito importante lembrar que o paciente precisa receber apoio multidisciplinar, pois é preciso evitar possíveis efeitos colaterais, como alterações oclusais, dor orofacial e secura bucal. Bom, existem alguns tipos de cirurgia para tratar a síndrome da apneia, como a traqueostomia, cirurgias nasais em pacientes com obstrução nasal. Existe também a vulvoplastia para casos leves e moderados. Essa técnica ela visa diminuir o tecido mucoso abundante no palato fibroso, as amígdalas e a úvula, mas eu gostaria mesmo de dar enfoque na ortognática. Bom, vamos lá. A ortognática relacionada à apneia tem como objetivo avançar a mandíbula e ou a maxila, possibilitando uma boa oclusão e um perfil harmônico ao paciente. E esse avanço possibilita um aumento das vias aéreas superiores. Além de apresentar ótimos resultados documentados, é um dos melhores tratamentos hoje em dia para a síndrome da apneia obstrutiva do sono. Esse paciente foi atendido aqui no Hospital Geral de Cuiabá. Como podemos observar na teleradiografia, ele é um paciente classe 2, que é uma deformidade dentofacial. A cirurgia ortognática nesses casos corrige a posição da mandíbula com relação à maxila.
Ele também apresentava vários sintomas da apneia do sono, como cansaço diurno, dificuldade para dormir e ronco. Além da grande constrição das vias aéreas, como podemos ver nesse exame da direita, esse paciente foi submetido à cirurgia ortognática para corrigir a má oclusão e, consequentemente, também melhorar a apneia, pois expandiu as suas vias aéreas e hoje em dia ele apresenta bons resultados. Ele relata que os sintomas relacionados à apneia diminuíram. Esse paciente também foi atendido aqui no Hospital Geral de Cuiabá. Diferente do outro, esse é um paciente classe 3, ou seja, ele possui um avanço mandibular inadequado em relação à base do crânio e da maxila, resultando em uma má oclusão. Ele também apresentava sintomas clínicos da síndrome da apneia, assim como o outro paciente. E como podemos observar, ele também possui uma grande constrição das vias aéreas superiores. Feita a cirurgia ortognática, a vida desse paciente mudou muito, pois corrigiu a sua oclusão, que também influenciava a sua estética, e ainda aumentou as vias aéreas, melhorando assim a passagem de ar e diminuindo a apneia. Eu vou comentar um pouco sobre o artigo Cirurgia Ortognática para o Tratamento da Síndrome de Apneia Obstrutiva do Sono. Caso tenham interesse em ler o artigo completo, é só acessar esse QR Code que está na tela. Esse artigo é um relato de caso de um paciente de 31 anos, do sexo masculino, que foi encaminhado para avaliação de discrepância maxilomandibular em relação à base do crânio e com queixa de sono durante o dia, ronco durante a noite. E na análise morfológica da face, na vista frontal, o paciente apresentava simetria facial, competência labial, presença do sulco nasogeniano pouco marcado e com presença de olheiras. Na avaliação do perfil pré-operatório, ele apresentava face convexa devido ao retroposicionamento bimaxilar. Foi feita uma teleradiografia de perfil pré-operatória que evidenciou retroposição da maxila e retroposição acentuada da mandíbula em relação à base do crânio. O paciente também fez uma polissonografia e foi detectada uma apneia obstrutiva de intensidade severa. Nas 7 horas que durou o exame, em nenhum momento ele entrou em sono profundo e ele teve 512 episódios, e desses, 486 foram de apneia obstrutiva severa. O tratamento proposto foi o ortocirúrgico, com realização de ortodontia pré-operatória, cirurgia ortognática para avanço bimaxilar e avanço de mento. O planejamento cefalométrico estabeleceu avanço maxilar de 7 milímetros, avanço mandibular de 9 milímetros e avanço de mento de 6 milímetros. Após a cirurgia ortognática, foi avaliado os exames pós-operatórios de imagem, que é o exame de cefalometria, e foi constatado o aumento volumétrico da via aérea, como nós podemos observar nessas duas imagens do lado direito. Após 2 anos, foi feita a polissonografia novamente, e o exame revelou que o paciente representou melhora significativa no quadro clínico, alcançando a cura da síndrome da apneia obstrutiva do sono, o que justifica o relato da remissão do ronco e do cansaço diurno. Também é possível analisar que houve uma melhora significativa na qualidade de sono, pois durante as 7 horas que durou o exame, o paciente conseguiu entrar em sono profundo e o índice de apneias e hipoapneias foi de 90. E no exame pré-operatório, o paciente ficava 69% do seu sono em apneia. Após a cirurgia, esse percentual decaiu para 6%. Essas imagens da esquerda comparam o pré-operatório com o pós-operatório do paciente. E nós conseguimos observar facilmente o quanto o rosto do paciente ficou mais harmônico. E o paciente também relatou mais disposição diurna e um sono melhor durante a noite. Além da melhora do quadro grave da apneia, o paciente manteve a estabilidade oclusal. Mas então, nós podemos afirmar com toda certeza que a odontologia é extremamente necessária no tratamento da apneia obstrutiva do sono, não só com medidas paliativas, mas para a cura da apneia. E é isso, muito obrigada pela atenção de todos. Eu também gostaria de agradecer a Amanda, a Graziele, a Isabela
e ao meu orientador Alexandre Borba.